Quais os efeitos da maconha na circulação? Será que o uso de maconha ou seus derivados, canabidiol, o THC, qualquer derivado da cannabis tem efeito na circulação? Será que eles aumentam o risco de má circulação e trombose ou será que a maconha pode ajudar a prevenir doenças circulatórias? Qual o efeito da maconha com relação a varizes, a trombose, a embolia? Será que existe alguma correlação entre eles? Será que tem mais risco, menos risco? Vamos entender então nesse vídeo de hoje um pouco da relação entre a maconha ou derivados da cannabis e a má circulação e os efeitos cardiovasculares dessa substância. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor, inchaço nas pernas, varizes, você tem que se inscrever no canal, tocar no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos. Já aproveita também para clicar no gostei. Quando você faz isso, você impulsiona o nosso trabalho de forma que a gente consegue alcançar mais pessoas, levar até elas informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de perguntas que vocês deixam para nós nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte dúvida para a gente responder hoje. Eu não queria saber só do cigarro, mas também queria saber da maconha, se pode fumar depois de uma cirurgia na perna. Então hoje o nosso tema vai ser maconha e circulação. A maconha, na verdade, é uma planta chamada de cannabis. É uma planta que contém vários compostos químicos chamados canabinoides que podem ter diversas ações no nosso corpo. O principal canabinoide encontrado na maconha é o delta-9 tetrahidrocannabidiol, que é conhecido como THC. É ele que é responsável pelos efeitos tanto psicoativos quanto alucinógenos associados ao consumo da maconha. A maconha, na verdade, é ilícita em muitos países, como por exemplo no Brasil, em vários estados dos Estados Unidos, mas existem vários países onde o seu uso é liberado de alguma forma. Canadá, Uruguai, México, Holanda, Bélgica, Espanha, Portugal, Suíça, Chile, Colômbia, Jamaica, Peru, Israel. Em alguns desses países, de alguma forma, a maconha é liberada ou para fins recreativos ou para o uso medicinal. Na verdade, existem várias formas de usar a maconha. O mais comum é o fumo, tanto em cigarros enrolado com papel quanto em cachimbos. A vaporização é uma outra forma de uso. Ainda existe também a adição da maconha em alimentos, em bebidas. A gente pode usar também extratos, tinturas, óleos e até mesmo em formas de comprimidos atualmente, onde alguns compostos como o CBD, o canabidiol ou o THC são purificados e usados de forma medicinal para determinadas condições. O canabidiol, que é conhecido como CBD, é um dos compostos químicos presentes na maconha, um dos derivados da cannabis, que vem sendo usado cada vez mais no uso medicinal. Ao contrário do THC, ele não causa tanto efeito psicoativo, tantos efeitos alucinógenos. O CBD, na verdade, ele vem sendo cada vez mais estudado e alguns dos usos medicinais do CBD que a gente tem visto atualmente, na verdade, essas pesquisas estão crescendo, mas atualmente ele já é usado, o CBD, o canabidiol, ele já é usado para aliviar dores, principalmente dores crônicas, como pessoas que têm artrites, dores neuropáticas, pessoas com a dor relacionada ao câncer. O CBD também parece ter propriedades anti-inflamatórias para controlar doenças inflamatórias intestinais, a exemplo a doença de Crohn. O CBD em alguns casos também vem sendo usado para diminuir a ansiedade, o estresse em algumas pessoas, melhorar a qualidade do sono, qualidade de vida em pessoas com insônia. O CBD também tem sido usado para epilepsia, principalmente resistentes ao tratamento convencional com anticonvulsivantes, por exemplo, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, e ainda pode ajudar também a reduzir náuseas e vômitos em algumas pessoas que estão passando por quimioterapia. O THC, que é outra substância contida na maconha, na cannabis, ele tem um efeito psicoativo melhor, responsável por aqueles efeitos como daquele barato, aquela sensação de bem-estar, e também pode ter seu uso
medicinal de alguma maneira. Ele pode aliviar dores crônicas, como pessoas com artrite, pessoas com dores neuropáticas e também dores relacionadas a câncer. O THC também pode ajudar a controlar náuseas e estimular o apetite em pessoas que estão com anorexia, pessoas com dificuldade para comer devido a remédios, a câncer, tratamento de HIV. O THC, em alguns casos, também vem sendo usado em pesquisas para reduzir a pressão intraocular em pessoas com glaucoma e melhorar também a qualidade de sono em pessoas com insônia. Agora, é muito importante você lembrar que os efeitos da maconha variam de pessoa para pessoa e que esses estudos com canabidiol, com THC, eles vêm sendo desenvolvidos ainda. Então, os efeitos maléficos, como efeitos psicológicos, paranoia, ansiedade, convulsão, alucinações, psicose, dependência, tudo isso é muito comum com quem usa a maconha. Tosse, falta de ar, bronquite, enfisema, câncer de pulmão, tudo isso são efeitos malignos da cannabis. Aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial, risco de doenças cardiovasculares como ataques cardíacos, arritmias, AVC. O uso da maconha pode afetar a memória, a capacidade de concentração, além, claro, da dependência que eu já falei. Tudo isso pode ser efeitos negativos do uso da maconha, o uso rotineiro, até mesmo problemas do trabalho, de relacionamento. Então, gente, o uso da cannabis ou os seus derivados deve ser feito sob supervisão médica, caso você tenha uma condição médica onde seja necessário o seu uso. Agora, especificamente com relação à circulação, a gente ainda não tem evidências suficientes para afirmar que a maconha causa varizes ou trombose nas veias da perna. A sua ação ela é melhor entendida nas artérias do corpo, já que ela aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial e aí sim a gente pode ter o risco de ataques cardíacos, de doença arterial periférica, hipertensão arterial, arritmias cardíacas, AVC e infarto. Essas condições sim são associadas à maconha. Trombose e varizes, a princípio, nós não temos evidências fortes que ela cause esses problemas. A gente tem que lembrar também que a maconha pode interagir com alguns medicamentos. A cannabis ela pode interagir com sedativos, ansiolíticos, causando sonolência excessiva, tonturas, problemas de coordenação e concentração. Não é bom usar com antidepressivos, por exemplo, ele pode interagir com a cannabis, esses antidepressivos, e aumentar o risco de efeitos colaterais como ansiedade, agitação. A cannabis ela pode diminuir também a pressão arterial, que pode ser problemático em pessoas que tomam antihipertensivos. Talvez se você toma remédios para controlar a pressão arterial, misturar com maconha ou com cannabis, você pode sentir tonturas e desmaios pela queda da pressão. A cannabis pode afetar a coagulação do sangue em pessoas que usam anticoagulantes. Então, se você toma remédio de circulação como varfarina, rivaroxabana, a gente não recomenda que você misture com a cannabis e ela pode alterar também o açúcar no sangue e ser perigoso em pessoas com problemas de diabetes. Então, a maconha, assim como qualquer medicamento, tanto os seus derivados, seja o THC ou o CBD, o canabidiol, pode ter riscos e benefícios. Procure auxílio médico para você fazer o uso seguro, caso você tenha uma condição de saúde onde o uso medicinal da cannabis seja indicado para você ter uma dose segura, o acompanhamento adequado durante o seu tratamento para que você não tenha complicações. Se você está com trombose, com embolia, tratando esses problemas com anticoagulantes, ou se você tem pressão alta, diabetes, risco de AVC, risco de infarto, arritmias, não recomendamos o uso recreativo da cannabis, o uso medicinal somente sob supervisão médica. Se você tem varizes, já operou veias na perna, problemas linfáticos, a minha obrigação aqui é te informar que a maconha provavelmente não vai agravar esses sintomas. Não estou recomendando o uso, somente te dando a orientação. O uso medicinal ele existe, é seguro para algumas pessoas, mas é necessário principalmente supervisão médica.
Se você quer entender como combater a má circulação, cuidar das suas veias de verdade, eu te convido para ir na descrição desse vídeo e conhecer o SOS Má Circulação e Trombose. Lá a gente vai te dar um plano de ação, um passo a passo para você colocar em prática e combater de verdade a má circulação. Cuidar das suas veias diminui o seu risco de ter uma trombose, uma embolia, ou seja, combater doenças cardiovasculares. Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e vai nos comentários, coloca para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, eu quero saber qual é a sua dúvida, talvez a sua pergunta pode ser a próxima a ser selecionada aqui pelo nosso time, então deixa aí um comentário para mim, sugestão para os próximos vídeos, o que você quer ver aqui no canal, quero te conhecer um pouco melhor, vamos bater um papo lá nos comentários. Te espero então no nosso próximo vídeo, até lá!